Alexandre Vanucci foi morto em 1973. Em 1975, o tenente do Exército José Ferreira de Almeida também foi morto. Pouco depois, 2 meses depois de Ferreira de Almeida, que foi morto, era tenente, mas foi morto porque pertencia ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. E isso foi em agosto de 75. Em outubro, dia 25, assassinaram Vladimir Herzog. Em janeiro de 76, também foi morto, por causa da tortura, o metalúrgico, o operário Manuel Fiel Filho. Em todos esses casos, a primeira reação do Estado assassino foi inventar aquele tentou fugir, aquele outro se matou, aquele também. E amanhã, dia 25 de outubro, estaremos, pois, em alguma hora do dia, estaremos, pois, 50 anos exatos depois do assassinato de Vladimir Herzog. 50 anos depois, em alguma hora, em algum momento do dia, que não se sabe o momento exato da morte, outros presos ouviram o momento em que os gritos, o rádio alto, para tentar fazer com que ninguém ouvisse o que estava acontecendo em determinada cela, determinado centro de tortura, e as perguntas feitas aos berros, né, a Herzog, o momento em que tudo vira silêncio. Os outros presos não sabem a razão do silêncio. Nada é dito a eles, até que começa uma movimentação estranha. Presos são remanejados, inclusive o Sérgio Gomes, que é estranha porque ele foi salvo por causa da morte do Herzog. Por quê? Ele, horas antes, disseram para ele: olha, nós vamos te matar assim, na madrugada de domingo para segunda, lá perto, ao lado do estádio do Morumbi. E nós diremos, porque ninguém sabia que ele estava preso, não era uma prisão oficial, uma prisão toda ela realizada clandestinamente. E o local da prisão, um centro de tortura, e ele foi muito, muito torturado, o Sérgio Gomes. E disseram lá, fizeram questão de contar os pormenores. E quando dizem isso, e já não usavam capuz para conversar com ele, porque quando não estava definido se aquele sujeito deveria morrer, muitas equipes, porque eram 24 horas, as equipes eram 24 horas sem interrupção, então você tinha 3 turnos, 3 equipes, e as equipes usavam capuz e tal. Esses capuzes serviam porque se o cara fosse libertado por uma ordem superior, algo assim, não tivesse visto. E o Sérgio até brinca, né, que como ele tinha um problema sério de visão, mesmo sem capuz, ele não ia identificar ninguém. Ele só via vultos. Ele foi muito torturado. E disseram para ele: nós vamos forjar que você estará adquirindo armas de tupamaros e de montoneiros da Argentina, tupamaros do Uruguai. E ele nem conhecia esses caras, ele era do Partidão, ele era do Partido Comunista, mas não conhecia as pessoas envolvidas em luta armada aqui ou nos países vizinhos. E
E disseram isso, e ele não tinha dúvida que isso iria acontecer. Ele não havia dúvida, até porque o cara que falou isso para ele já estava sem capuz. Não havia dúvida. A morte de Herzog provoca primeiro silêncio lá dentro e depois remanejamento de presos daqui para lá, de lá para cá. E ele disse que na hora, quando passa um companheiro e diz para ele: mataram o Vlado, porque o nome de batismo do Vladimir Herzog era Vlado Herzog. Ele mudou para Vladimir aqui no Brasil. Ele veio criança, pequenininho para o Brasil, mas fez a mudança já adulto. Mas o nome dele nasceu na Croácia, né, o Vladimir Herzog. E disseram para ele: ó, mataram o Vlado. E na hora ele pensou: eles não vão me matar, porque a morte do Herzog vai provocar muito barulho. E provocou. Já no domingo, no dia seguinte, em todas as peças de teatro em São Paulo, em algum momento a peça era interrompida e o público era informado: Vladimir Herzog está morto. Porque Herzog também, em parte da vida, foi editor da seção de Cultura e Artes da revista Visão, trabalhou alguns anos com a BBC lá em Londres. E naquele momento, há pouquíssimo tempo, ele se tornara diretor na TV Cultura. Procuraram-no e disseram: olha, a polícia quer te ouvir. E ele foi voluntariamente. Ele foi, ninguém o levou, ele não entrou no camburão, ele foi lá. Bom, querem me ouvir, algum depoimento. Diretor da TV Cultura e tal. Só saiu morto. E disseram que ele se matou. Tiraram o corpo, levaram para o lugar, colocaram ali a cena como de um suicídio, ele com um macacão, e que não era, claro, a roupa que ele estava usando, aquilo foi colocado na cadeia, e chamaram um recruta para tirar a foto, o retrato, aquele retrato que depois tornou-se famosíssimo, né? Dele enforcado na cela. Pois bem, vale ressaltar, Herzog era judeu e havia inclusive um local específico para aqueles que tiraram a própria vida na hora do sepultamento, a parte daqueles que morreram naturalmente ou por outros motivos. Porém, o Henry Sobel foi um dos que capitanearam o movimento para não aceitar essa ideia. E uma figura-chave passou a questionar a morte de Herzog e a torná-la um assunto de interesse público, até de quem, na multidão, nem sabia quem era Herzog. Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo. Ele foi fundamental, essencial. E aí, protestantes, judeus, católicos se uniram. A missa de sétimo dia foi um grande ato político, com vários espiões do regime tirando fotos, filmando em alguns lugares e tal. Inclusive alguns fazendo questão de mostrar que estavam filmando, fotografando, para que as pessoas tivessem receio. Mas foi um ponto de inflexão. Mas os legistas assinaram lá, aliás, um relatório cheio de incoerências, né? Mas assinaram lá suicídio, oficialmente suicídio. A sociedade não aceitava. Evaristo Arnes não aceitava. A comunidade israelita em São Paulo não aceitava. Denominações protestantes não aceitavam. Movimento estudantil não aceitava, inclusive aqueles que tinham aula com Herzog. Jornalistas, seus colegas, não aceitavam. Mas oficialmente estava lá. Omissão em vários veículos de imprensa.
que não tinha jeito de não dizer que estava acontecendo alguma coisa, mas uma omissão até ao limite. E aí, 3 anos depois, a família foi à justiça. Eles não podiam ter Herzog de volta, mas queriam apenas que um juiz dissesse oficialmente: ele não se matou, ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelo Estado brasileiro. E esse juiz apareceu. Em 78, o juiz federal Márcio José de Moraes não deixou dúvidas em sua sentença. Herzog foi assassinado. O juiz desafiou a ditadura e impôs à União a obrigação de indenizar a família Herzog. Era AI-5 vigente, era ditadura, e ele desafiou. Isso era muito importante para a família. A declaração de que aquele homem não tirou a própria vida. Era importante para eles do ponto de vista religioso, do ponto de vista pessoal, porque eles conheciam Vladimir e sabiam que ele não fez aquilo. Ele não tirou a própria vida. Ele foi assassinado pelo Estado. E quando o Estado faz isso, o que o Estado faz, ele faz em nome da sociedade. Só que aquele era um Estado que não recebeu delegação do povo. E, repito, não é um governo, ali era um regime, portanto era um Estado. E aquilo se espalhou por parlamento, por judiciário, claro, com as dissidências, as oposições, mas tudo sob controle de um regime ditatorial. E que estabeleceu a perseguição, a censura, prisões arbitrárias, sem ordem judicial, sem investigação, sem nada, tortura e assassinatos como sistêmicos. Foi organizado um sistema de tortura e assassinato. Não era algo aleatório, excessos desse ou daquele agente. Era política de Estado. O que muda de Médici para Geisel é que Geisel diz: isso está fora de controle, eu quero que esses porões comecem a ser desativados. Mas continuou morrendo muita gente e com ordem do Estado, com ordem do governo. Portanto, com responsabilidade de Ernesto Geisel. Aliás, em 75, como a oposição ali, levinha e tal, mas ganhou a eleição em 74, para aquilo para os cargos que estavam em disputa, porque você não disputava governo estadual, obviamente não a presidência, e prefeitura de capitais, também não estavam sob disputa. Só cidades e Câmara e Senado. E Assembleia Legislativa, essas coisas. A oposição ganhou, o MDB ganhou. Então, já se sabia que 75, com Geisel, que a derrota ocorreu já com Geisel na presidência, a derrota do governo naquela eleição, que 75 seria um ano de muita repressão. O PCB foi devastado. Devastado. Em 75. Muitas mortes, muita prisão, muita tortura. E o Herzog era um jornalista. Mas era simples, alguém dizia: não, você tem ligação com não sei o quê, como fizeram com Paiva. Você tem ligação com luta armada. Então está dito. Se não tiver, se tiver,
é absolutamente indiferente. Eles torturavam e matavam. E, de repente, um juiz diz isso. Foi o Estado. E o Estado tem de indenizar a família Herzog. E no final daquele ano, 78, 3 anos depois da morte de Herzog, esse juiz federal, Márcio José de Moraes, recebeu uma carta, 25 linhas escritas naquele papel, aproximadamente. Uma carta escrita por Zora Herzog, a mãe de Vladimir Herzog, assassinado no dia 25 de outubro de 75. Ela, na carta, fala da audácia, da coragem em contestar a versão oficial que os militares plantaram de que Vladimir havia tirado a própria vida. Ela fala na carta, ela escreve na carta, expressa sua gratidão ao juiz Márcio José de Moraes. E há um trecho que ela diz: de todo o coração venho agradecer-lhe, esperando que possa, ao longo de sua carreira, sempre agir de acordo com os princípios da justiça e da decência. Essas duas palavras marcam, ao lado da palavra coragem, a atuação do juiz Márcio. E ela pede que ao longo da carreira ele sempre haja de acordo com o princípio da justiça e o princípio da decência. E disse ainda, a carta do dia 20 de dezembro de 78, não quero deixar de expressar-lhe minha gratidão por ter levado a público a sentença tão esperada na ação movida por Clarice. Clarice, a esposa de Vladimir Herzog, a nora de Zora Herzog. E ela diz ainda, felizmente, além de cidadão, o senhor também é juiz de direito. E nessa condição, conseguiu fazer ouvir seu veredito, não somente colocando um ponto final aos mistérios que envolviam a morte de Vlado, mas abrindo também perspectivas para que outros injustiçados possam ter seus casos trazidos à luz. Meu filho não voltará, mas seu bom nome não ficará manchado. Se seu desaparecimento não foi em vão para a história do país, para mim, sua perda é definitiva. Minha dor não tem consolo. Hoje, o magistrado já está se aproximando dos 80 anos de vida. Ele disse que provavelmente a carta foi entregue ao irmão dele, Mário, que é historiador e autor de uma tese de doutorado na USP sobre o assassinato de Herzog. Ele disse que encaminhou a maleta para o irmão cheia de material, inclusive objetos sobre o caso. A sentença, no seu parágrafo final, decreta, pelo exposto, julgo a presente ação procedente e o faço para declarar a existência de relação jurídica entre os autores e a ré, consistente na obrigação deste indenizar aqueles danos materiais e morais decorrentes da morte do jornalista Vladimir Herzog, marido e pai dos autores, porque Clarice e os filhos entraram com essa ação. E a mãe dizia
Olha, fizeram um símbolo do Vlado, justo dele que detestava a notoriedade. A modéstia era uma de suas virtudes, mas sua honra foi restabelecida graças à sua atuação de homem de bem, senhor juiz. E essa carta, claro, de uma mulher ainda angustiada 3 anos depois, já com muitas cicatrizes, mas ainda com feridas abertas, né? Porque a mãe perder o filho já é, claro, muito pesado, triste. A mãe saber que o filho morreu sob tortura e que o filho morreu sob tortura executada pelo Estado brasileiro e que o filho, depois de morto, é relacionado a um caso banal que acontecia muito de suicídio em uma cela. Não acontecia muito. Diziam que acontecia. Não eram suicídios. Eram assassinatos. O momento exato, talvez um derrame cerebral, porque eles colocavam um capuz no prisioneiro, usavam amoníaco, encharcavam de amoníaco, isso, e mãos amarradas, pés amarrados, isso muitas vezes provocava um acidente vascular cerebral. Pode ter sido o excesso de dor, mas o fato é que a sentença desse juiz, ela não diz respeito apenas ao caso Vladimir Herzog, como bem ressaltou a senhora Zora Herzog, a mãe de Vladimir. Porque ali, pela primeira vez, um documento oficial, ainda durante a ditadura, ainda era Geisel, e depois viria o período, no ano seguinte começava o período 79, o período João Batista Figueiredo, que foi até 85. Um ano antes dessa sentença, houve o pacote de abril, Congresso fechado. Hoje um juiz fazer isso ele está cheio de garantias. Ali não havia nenhuma. O juiz colocou, na verdade, não a carreira, ele colocou a própria vida em risco. Mas fez. E é o primeiro documento oficial que diz: o Estado brasileiro tornou-se uma máquina de assassinatos, de tortura, de prisões arbitrárias, prisões clandestinas. E aí, o que ele disse está implícito. Brasileiros estão fazendo isso em o nome do povo brasileiro. Porque é o Estado. Mesmo um Estado cujo poder não foi delegado, mesmo um regime cujo poder não veio da decisão do povo, mas foi imposto pelas armas, com apoio, é verdade, de vários setores da sociedade. E também apoio externo, né? Principalmente dos Estados Unidos, decisivos para que o golpe fosse desferido. E o juiz diz, está implícito, é em nome da sociedade brasileira. E assim ficará. O Estado está prendendo arbitrariamente, sem juízo, sem julgamento, sem processo, sem determinação de culpa, sem possibilidade de defesa, sem um juiz, sem nada. Está matando. Organizou um sistema de tortura. Não é algo eventual. Não são agentes que passaram do ponto.
É um sistema. Portanto, é um sistema de Estado. Os que executam são apenas isso, agentes. Mas a organização sistemática da tortura, os centros de tortura estabelecidos, foram obra do Estado brasileiro, do regime militar, da ditadura. E com a ditadura vigente, apenas com acenos de abertura, de anistia, que foi ocorrer em 79, de transição, como ocorreu em 85, com a eleição indireta, com a volta dos civis. Tudo isso era apenas um aceno naquele momento. Era a ditadura vigente. E por isso Zora Herzog disse ao juiz Márcio Moraes: continue agindo com esses dois princípios: justiça e decência. Ele foi, sobretudo, decente. Ele não enfrentou a verdade dos fatos. Ele não fugiu da verdade. Ele anunciou a verdade e contrariou a força de um regime que matava, assassinava, torturava, fazia desaparecer. Amanhã haverá vários atos, inclusive. Vale ressaltar, em São Paulo, certamente, eu já vi que há alguns marcados aí. E o Vladimir Herzog, o Manuel Fiel Filho. Manuel Fiel Filho, um operário que foi preso porque distribuía jornais de movimentos políticos. Mas ele distribuía ali na fábrica onde ele trabalhava. O cara foi assassinado sob tortura. Manuel Fiel Filho, pouco tempo depois. Aliás, deu um problema, porque o Geisel não gostou do que aconteceu com Herzog. Porque ele havia dito: agora só com minhas ordens. E a morte do Herzog, a possibilidade de, não foi levada ao Geisel. E aí, ele repreendeu o meio mundo. Porém, em janeiro, aconteceu de novo. Aconteceu de novo com Manuel Fiel Filho. 7 de janeiro, menos de 3 meses depois, porque o Herzog foi em 25 de outubro. 2 meses e meio depois. E de novo, aí ele afastou o general Edinardo Dávila Melo, mas depois da morte do Manuel Fiel Filho. Mas continuava. E não é que continuasse a revelia do Geisel. Ele só queria ter a palavra final. Filtrar as coisas. E há até uma tentativa para derrubá-lo, por causa da abertura, dos sinais de abertura, a tentativa do Silvio Frota. E o Geisel mobilizou tropas e conseguiu evitar aquele golpe. Mas isso não faz dele um presidente que destruiu o sistema de tortura. Continuou vigente. Foi enfrentado, de fato, pela primeira vez, por um juiz que recebeu o maior presente que poderia receber: a carta de Zora Herzog. Jornalismo Bandeirantes.